Última vez que a nossa aula está falando um pouquinho sobre início de vida do Confúcio. A gente está sabendo que a família dele vem de onde? Original. Eles não são do estado Lu. Tá? Ele nasceu no estado Lu, mas família é da outro estado, que é o estado Song. Então, estado Song, que é um estado muito especial, porque eles originalmente são os família real do dinastia Shang e é o único estado que um título como duque, tá? Tem bastante que o livro, que o site, tem vocês, alguém, pessoa que todo mundo gosta de história chinesa. Então, vocês devem costuma ler que a figura Dao nessa época, tá exatamente esse período de primavera e outono, e muito comum falar a duque Dao da duque Dao da. Muita tradução em maioria das línguas do mundo. Isso por causa de uma confundir por causa de palavra gong, que no estado com essa palavra, que no texto antigo, ele pode literalmente significa um duque, mas ele também pode ser um respeitoso, um jeito de falar, tipo senhor. Então, a maioria do texto está traduzido como duque, mas nesse período, única duque que existe somente no estado Song. Então, Confúcio e a família dele, originalmente, são de elites, tá? São de nobres. Mas como chegar nessa conclusão que finalmente eles tinham que sair, fugir do estado, até trocar sobrenome? Então, quem ainda não assistiu a primeira parte da aula, me desculpa que eu ainda não mandei o link de primeira parte da aula, porque essa semana era tão difícil para mim. Aí, daqui a pouco, tá? Eu vou mandar para todo mundo com a gravação. Hao. Aí, essa gravação de 3 aulas de hoje, de semana passada, dia 15, só vai disponível no final do ano. Porque essa é uma aula exclusiva somente para quem ajudou o Su, fez a doação, ok? Hao. Então, agora eu vou colocar o slide, a gente pode ver, continuar o que que é. Alguém lembra que semana passada a gente chegar no qual ponto, tá? Hao. Vou看这里。好，我们看这里的。Eu vou colocar o slider, a gente vai começar a ver. Ó, e quem tem dúvida, como a última vez que a gente tiver aula aqui, no final da aula a gente vai ter o tempo para a gente fazer pergunta, com certeza. Se a gente gostar, pode fazer um pequeno debate, tá? Falar esse assunto. Mas tudo bem. Última vez, quando a gente começar, entendemos essa básica, que Confúcio vem de onde, como a família dele e ela, essa parte a gente já passou, 对不对？好，aí finalmente, ele, quando essa frase é muito importante, porque é uma citação diretamente de 《论语》, que é o Analectos de Confúcio. Esse é um livro, e eu posso falar, qualquer pessoa que estudar sobre Confúcio e o confucionismo, esse livro é obrigatório. Porque ele é um livro sobre os, diariamente, como é que é aula, o professor, ok, Confúcio, está conversando com os alunos e os anotação, comentários, os sugestão. Então, essas conversas, finalmente, virou o nosso livro, 《论语》Analectos. Então, Confúcio fala que o shi you wu er zhi yi xue. Isso quando ele fala, ele começar a estudar, que colocar coração dele em aprendido quando ele tinha 15 anos, tá? 好, aí depois a gente vê, última vez a gente estava aqui, 对，好, já tem muita coisa. Eu já falei sobre Li, Yue, Dao. Também já falei sobre a aula mais importante, eu chamo de aula mais importante de todos os tempos, quando ele encontrou Lao Tzu, tá? 好, sobre Lao Tzu, a gente vai ter mais aula sobre ele. A gente está numa época cheia de figuras interessantes. Mas aqui, esse salvação falando sobre Li Yue, ritual e música. Esse é o sistema que Zhou Gongdan criou, baseado de uma harmonia de ritual, tá? E também a música. Só que a gente, neste momento, está vivendo uma época de colapso de Liyue. Aí Confúcio viu isso, e Zhou Gongdan, eu posso chamar que ele é fã de Zhou Gongdan. Então, ele gostava muito desse sistema, acho esse que caminha certo. Aí, a vida dele inteiro está tentando recuperar esse sistema. Mas para recuperar, é porque agora a gente está no colapso, né? 对不对? 好, aí vamos continuar, tá? Vamos看这里. Aí, algumas citações que eu uso, então, essa é mais uma frase famosa dele. Basicamente, ele falando, quando você chegar a uma situação, tipo, o tal, prevê, o que que é tal? Tal também te tem uma definição muito importante aqui. Tal
em conceito, em sistema, tipo, para falar confucionismo fala um tal, Lao Tzu fazer outra tal. Na escola diferente, o tal tem definição diferente, tá? Mesmo que uma palavra, basicamente, ele significa caminho, tá? Caminho. 好，我们再看。então, quando o Estado não tem tal, o que você deveria fazer? Você pode permitir-se ser escondido, tá? Então, isso que ele fez. Na época era tão ruim, a estado do Lu, a gente já sabe, a estado do Lu, como é que era a situação, tá? Tinha essas brigas, tantos assassinatos, golpes, foi situação terrível. Só aí, né, que o que ele decidia fazer? Vamos ao estado Qi. Porque tinha vizinho deles. É um que, aquele grande marquês, Qi Huanggong, 对不对? Primeiro hegemônico a gente estudou. Então, última aula, a gente chegou aqui. Ele decidiu, vai no outro estado para procurar outra oportunidade. Neste momento, ele ainda era jovem, tá? 好，ele começou a dar aula de cerca de 23 anos, começar a dar aula. E, última vez, eu também falei que tipo de conteúdo, que tipo de coisa ele ensina, tá? Principalmente naquela época, porque iniciante, por causa de conhecimento muito profundo dele sobre ritual. E ele ensinava muito de conhecimento disso. Mas depois já chega mais no caminho de filosofia, tá? E também tem bastante coisa sobre administração político, governance. Então, ele está mostrando como uma figura de sábio, tá? Um sábio, totalmente. 好, e quando ele começar a dar aula, uma coisa muito interessante é, educação antigamente, vamos falar, na época de esse século VI antes de Cristo, é uma época, educação era uma coisa muito caro e pessoa normal não tem acesso, tá? Então, é só uma coisa para elites. E quando Confúcio começar a dar aula, o que ele fez? Ele falou uma frase muito importante, a próxima aula a gente vai falar, porque eu vou falar sobre a legacy dele, tá? O que ele deixava. Então, ele falou que 有教无类. O que significa isso? Qualquer pessoa pode ter oportunidade de estudar. Não existe classe, não existe a pessoa, esse pode, aquele não pode, não isso para ele, tá? Outra coisa ele fala, 因材施教 também é incrível, eu totalmente concordo. E cada pessoa é diferente, então o seu método de ensino deveria ser sobre medida. Tem que ser combina com aquela pessoa. Isso não vai ser sempre possível, tá? Mas quando naquela época o sistema de um aluno com um mestre, com menos gente, aí seria possível, tá? 好, então quando ele chega no Qi, o que acontece? Ele achou um emprego, trabalhava para um ministro chamado Gao Zhaozi, tá? 好, então, mas ele já começou a crescer uma fama, mas ainda era jovem, 20 e uma coisa, quase 30. 好, e aqui ele falou uma coisa muito interessante, porque a última vez a gente fala 30ali, ele falou que quando ele tem 30 anos, ele já conseguiu ficar pé no chão, 对不对? Mas agora ele tem mais uma frase, é sobre quando ele tem 40 anos. O que ele falou? 42不惑, tá? Isso também é da Analectus. Eu não tive mais dúvida quando tinha 40 anos de idade. Gente, cada um de nós, quando de chegar a 40 anos de idade, você está cheio de dúvidas ou já não tem mais dúvida? Isso dúvida a gente falando sobre vida geral, tá? Claro que tem, eu posso falar, experiência de vida, cada um é diferente. Tem gente que falou que quando chegar a 40 anos não está sabendo nada mais. Achava que sabia, quando chegar a 40 não sabe nada. Mas Confúcio falou que para ele, quando chegar a 40 anos, ele não tem mais dúvida. Então esse é o famoso 四十而不惑, tá? Então se a gente fazer 40 anos, e acho que a maioria dos meus alunos que passou 40 anos já. Então, a gente já tem dúvida ou a gente não tem mais dúvida? Essa é uma coisa muito interessante, depois de falar depois, tá? 好, aí Confuso fala assim, aí ele fez consulta muito famoso sobre governança. Esse consulta, essa conversa que ele fez com a Marquês do Qi, tá? E eu posso falar que mostra muito claro aquela ideia núcleo de confucionismo. O que que é? A gente fala sobre muito sobre benevolência, 对不对? Eu já falei bastante isso, tá? Então, benevolência, o que que exatamente é? Quando ele vai aplicar no real, em prática, Confúcio acha que a virtude, tudo isso é baseado de relação entre as pessoas. Como você trata um e o outro. E se todo mundo tem um comportamento combinado com sua posição. O que que é? Se você é um governante, ou um marquês, ou você é uma mãe ou um filho. Isso que ele está falando. Então, como é que é a resposta? Marquês de Jingong do Qi pergunta sobre, tirando dúvida, com Confúcio.
grande sábio, vamos falar sobre o que é governança. Aí Confúcio responde, 君君臣臣父父子子. É muito simples. Literalmente, quem estuda chinês já consegue reconhecer a maioria do gramática. Só que gramática fica um pouquinho estranha, porque esse chinês é clássico de século IV a.C., tá? Ele fala, o governante será o governante, e o ministro seja o ministro, e o pai seja pai, e o filho seja filho. Não é o que eu acabei de falar? Todo mundo tem um comportamento que combina com sua posição na vida. Então, se isso acontece, o que que eu tenho que ter um comportamento que combina com a minha posição? Então, tem aquele padrão básico e também tem a lei. Mas o mais importante é que a ideia de confucionismo é uma coisa muito, muito importante que é, no dentro de dentro, todo mundo tem a tendência ou potencial que ser bom. E isso que é a ideia de Jean que benevolência sobre. Não é que você é nascido bom, tá? Porque tem. Essa é uma longa história, a gente vai falar no futuro, a gente vai explorar mais. Porque tem muita gente que, especialmente depois do século XI e XII, quando esse novo confucionismo de dinastia Song Chao subiu, eles colocaram uma ideia muito clara, fala, Confúcio falou que todo mundo nascido é bem. Bom, aí depois, por causa de ambiente, ou educação, ou falta de educação, aí muda, por isso cresceu mal. Isso é muito complicado se compara com a ideia original. Confúcio nunca fala isso. A ideia dele é a gente tem tendência a ser bom, mas não é nascido com bom. Se você pensar um pouquinho lógico, se você não, você fala que todo mundo nascido bom, é onde vem mal então. Você precisa me explicar isso, é uma briga muito complicado. Aí, nunca o professor fala isso, tá? Então, ele falou, a gente tem tendência a ser bom. Hao. Aí, esse Jin Jin Chen Chen Fu Fu Zi Zi, todo mundo está em sua posição. Aí, harmonia naturalmente vai acontecer. E para que você precisa punição? E você já tem uma liga que Jogumdan criou, que é baseado de ritual e música. Então, essa que é a ideia de Confúcio. Então, ele falou para Jingong, essa que você deveria fazer. Então, você é um Jin e o seu Chen é Chen, então você é governante. E seja um governante. E você comportamento completamente igual a um governante. Então, a outra pessoa, que você é um pai. Então, você precisa ser um pai. Um filho, você precisa ser um filho. Então, esse que é famoso, esse Jin Jin Chen Chen Fu 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 dele, tá? Hao. Aí, outra, que tem outra fonte, tem outro livro, esse livro chamado孔子家语, eu já falei, esse Provérbios Familiares de Confúcio. Esse livro é relativamente mais recente, recente em sentido, é de dinastia Han Chao, de século III, tá? Então, esse livro também fala outra, visto que a gente não sabe se realmente essa resposta acontece no mesmo tempo, ou talvez foi duas conversas, não sabemos. Mas ele também falou para o Jingong, o governança é sobre economizar. Aí sobre economizar, então qualquer governança deveria fazer isso. E isso tem uma coisa, poderíamos falar de contexto. Nesse momento que o Jingong, que Tigo ele é muito forte, não é primeiro hegemônico acontece em Tigo. E também um país que desde Guangzhou, da Guangzhou que é muito, muito administração e economia, Chico é muito rico e muito forte. Então, eles têm uma maneira, tipo, tradição de gasto. Aí, Confúcio é contra disso. Por isso, ele fala especialmente para Jingong, a governança é sobre economizar. 正在劫财, tá? Então, essa conversa parece muito simples. Mas isso é quase, eu posso falar, é tudo ideia de confucionismo, é isso. Se a gente pensar mais, então você vai mais longo, você pensando, geralmente, deixa eu passar 2.500 anos, hoje em dia, nossa vida moderna, será que continua assim? Todo mundo, na sua posição, tem um comportamento igual ao que você deveria fazer. Então, eu acho que a harmonia realmente pode crescer. Aí a pessoa fala que isso é muito ideal. Essa é uma situação muito difícil numa sociedade, especialmente hoje em dia, uma sociedade moderna. É difícil, mas nunca desistir. Por isso, até hoje, tem gente que continua seguindo ele, tá? Então, esse é muito famoso conversa com Jingong. Aí, depois da conversa, o Marquês de Jingong, óbvio, ele fica muito, muito impressionado. Aí, ele decidiu, tá? Agora, esse grande sábio fala isso comigo, ele totalmente concordou e decidiu promovê-lo para um ministro. Aí,
fala se tudo dá certo, 对不对? Ele conversa e o Marquês gostou e agora já vai dar oportunidade para ele, que a oportunidade ele não tinha, que no lugar que estado dele. Só que, né? Sempre tem um só que é uma história, tá? Infelizmente. A gente que costuma estudar história que vê isso sempre só que e mais. 好. Então, precisa entender uma coisa. Confúcio, ele vem de estado Lu. Entrou no Qi, tudo bem. Aí o Marquês adorou ele. Gostou muito do que ele falou, o trabalho dele, a ideia dele, blá blá blá. E para os equipe, o resto de pessoas, tipo esse primeiro-ministro Yan Yin, que também é um homem muito inteligente, tá? Yan Yin é famoso como um grande diplomata, muito famoso. E é um bom ministro. Então, nele ouvi essa conversa que já entendi que o Marquês quer dar uma posição muito importante no governo para o Confúcio. Aí ele tem uma preocupação dele. O que é essa preocupação? E essa preocupação, vamos falar, tem um lado dele pessoal e também então, o que ele conversa com o Marquês. Ele falou para o Marquês que Confúcio é um grande sábio. Claro, ele tem uma capacidade de crescer. Tudo bem. O que que você vai dar uma posição, a gente fala que aqui, tá? 这里我们看. Esse promover o que significa você dá terra para ele. É normal isso. Então, todo ministro tem sua terra, tá? E você dá uma terra para ele, aí ele serve o governo e também a terra dele quase um mini-estado independente dele. Isso, para uma pessoa incapaz, ele pode crescer. E quando ele crescer, ficando cada vez mais forte, mais grande, vai finalmente virar uma ameaça para o Estado. Então, esse que é a versão que o famoso esse Yan Yin falou para Marquês de Jingong. Mas agora eu acho, tá? Claro, ele tem esse um lado, essa é uma oficial explicação, ele falou. E eu acho que ele sente concorrência. Tá? Ele bem mais achando que esse Confúcio chegou e agora que a gente começa a fazer tudo o que ele fazer, ele vai ver que ele vai ver o próximo primeiro-ministro. Então, Yan Yin não está gostando que a Confúcio trabalhe ao lado dele. E eu acho que esse que é a razão principal. Até não acho que ele acha que se dá uma terra para Confúcio, a terra vai crescer. Sinceramente, quem conhece bem e estuda bem quem é Confúcio como uma pessoa, o que ele ensina, isso nunca vai acontecer. Confucionismo não é sobre ambição. Ele não é hegemônico, ele não é marquês, não é general, tá? 好, então, vamos ver. Então, quando Yan Yin falou isso para Jingong, ok, e outras pessoas, muitas concorrências, não falei, tem outras ameaças também. Então, hoje, famílias nobres, hoje, elites, também não estão gostando que Confúcio está falando isso, porque ele falou todo mundo precisa ter um comportamento que combina com a sua posição. Então, você não pode fazer nada errado. Óbvio, mas ele está falando isso. Então, essas pessoas que fazem tanta coisa errada, claro, não gostou dele também. E a ameaça deles não é só de boca, não, tá? 好,所以呢, o que acontece? Pressão. Então, sob pressão, infelizmente, o Marquês de Jingong, ele tinha que admitir Confúcio. O que ele fala é que se você ficar assim, você vai morrer. Mas você é um Marquês, não pode me proteger? Acho que não, né? Lembra de famílias que já cresceram muito? Elite nobre já tem muito poder. Então, pode acontecer a qualquer momento um assassinato. A gente já costuma ver isso o tempo todo, não é? Aí o Marquês de Jingong fala sinceramente, gostava muito de ideia do senhor, mas tinha que admitir o senhor. Aí, Confúcio, infelizmente, tinha que sair do Qi, tá? 好. Aí, quando ele saiu do Qi, ele voltou para o estado Lu, de novo. Nessa vez ele voltou, ele continuou dando aula. Então, ele dando aula e fama cresceu muito. Isso é ideia que a gente fala a última vez, essa benevolência é sobre os procedimentos corretos na relação social, justiça, a sinceridade. E eu falei dando isso, mas na verdade, você pensar aquela frase de governante seja governante, o pai seja pai, mãe seja mãe. Não é isso, não é relação social. A justiça, a sinceridade, não é? 好, então isso que ele começa a ensinar e continua dando aula. Aí, falando agora, vamos falar especialmente sobre Analectos. Porque a última aula, semana passada, que eu falei sobre Analectos, eu falei que hoje a gente vai falar de novo, tá? Então, vamos falar esse livro. Ele é um texto composto por conversas, eu falei diretamente. Porque começa sempre a frase, o mestre falou, o professor falou.
Muita gente falou, parece, falando de boca de conversa, é isso mesmo. E os alunos tirando dúvida com ele, alguém perguntar alguma coisa, então por isso numa conversa de ideias, tá? Então, atribuídos Confúcio e seus alunos. Então esse livro não foi escrito pelo Confúcio. Foi um registro gravando o que ele falou, tá? Na primeira mão, porque é dos alunos, são anotação dos alunos, tá? 好，então, 这个是《论语》。Aí esse livro, ele vira base muito importante, tipo, fundo para o confucionismo. Mas na história, porque a gente estuda aqui sobre Confúcio, a gente está num ponto de história mesmo, não é exatamente uma aula de filosofia, tá? Mas de parte a gente precisa falar, precisa falar. Mas agora vamos falar sobre um pouquinho história desse livro,《论语》, tá? 好，我们看第一个。《论语》, quando esse livro foi completo? No final, vamos falar no Zhangguo. O Zhangguo, quando é Zhangguo? Infelizmente, depois de Confúcio morreu. Então, Zhangguo é nosso famoso período dos estados combatentes. E até chamado combatente, você imagina, mas não tem guerra suficiente nessa época, tem bem mais ainda, tá? Quando a gente começar essa época, você vai entender. Geralmente, a gente vai falar sobre guerra. Por isso, ele é chamado estado de combatentes. Então, no finalzinho, que agora Confúcio já morreu, né? Aí, esse livro já fica pronto. Então, naquela época, a gente não sabe exatamente quando, mas século V a.C., depois ele morreu. Então, essa aqui, a época, tem o livro. Aí, passou mais 200 anos. Nessa época, saiu mais uma figura. Alguém conhece essa figura? Eu estou colocando aqui em cima. Quem é? Dinastia Qin, né, gente? Dinastia Qin. E quem é esse cara? Alguém sabe? Em ano 221 a.C., AC, ele virou o primeiro o quê? Ele é o dono de soldados de terracotas. Alguém sabe quem é? 好, eu vou perguntar a alguém, tá? Deixa eu dar uma olhada na lista. Quem está aqui? Ficar acordando, gente. 好, vou perguntar. Deixa eu ver. 好. 好. Olha, Fala, você pode falar? Quem é essa figura? 好，我说一下。alguém sabe? 什么？Xi Huangdi? Xuandi, muito bem. O primeiro imperador, vou tirar onda da Bárbara, até falando em mandarim, tá? Ela não respondeu em português, não, é o mandarim, tá? 好, então, primeiro imperador. Até agora eu nunca usei a palavra imperador. Mas fora de imperador amarelo, mas não é outra história, aquela lenda, tá? Imperador, essa palavra foi inventado, criado pelo primeiro imperador. Por isso, antes dele, não existia. Eu não posso usar, tá? 好, aí essa figura pulou 200 anos aparecer. Mas por quê? Porque dessa história, quando eu falando de livro sagrado de Confúcio, ok, ele fez algumas coisas. Tem gente que fala, grande muralha foi construída por ele, tá? Aí, Cidade de Terracota. Quem já foi lá na China visitar a Cidade de Terracota? É uma coisa inacreditável, gente. Eu não posso falar como é que é. Você tem que chegar lá para entender o que que é, tá? 好. Só que vamos ver o que ele fez. Primeira coisa, a ideia, a lei, desculpa, a lei de queima de livros. Gente, queima livro. Isso é comum na história do ser humano? Infelizmente é. Que lembra que no ano 30, o que, os nazis fez? É queimadura do livro. Uhum. Aí, o primeiro imperador também fez. Ele tem uma lei, tá? É chamada de queima de livro. Queima que livro? Qualquer livro que ele não gosta. Tá? Infelizmente, a nossa analecto论语está incluído. Aí, acontece, foi queimado. Aí, quando a gente imagina, calma, sumir, né? Não tem mais livro, né? Mas vamos falar, as coisas especial, sagrado. Tem gente, tem algumas pessoas vai conseguir guardando. Então, foi queimado. Em público, então, não existe mais. Só que ele, de algum jeito, sobreviveu. Mas quando ele sobreviveu, já chegando na dinastia Xi Han, que é Han Ocidental, esse século II, tá? Então, nessa época, quase tem papel, ainda não tem. Papel espera um pouquinho, tá? Então, a gente tem primeiro 20 textos restantes no estado Lu. Então, estado Lu, onde Confúcio nasceu e viveu há muito tempo, então ainda sobreviveu 20 textos. 好. E no vizinho, estado Qi, a gente acabou de falar, 对不对? Então, Qi também sobreviveu 22 textos. 好, então mais uma fonte. Aí, terceira fonte, e essa foi uma coisa até interessante, tá? Então, tem uma queixa de Lu,
que eu não sei porque ele decidiu, talvez ele precisa terra ou o quê. Então, eles mandaram a gente para tirar o resto de casa de Confúcio, porque a casa caída é ruína mais, tá? Então, vamos tirar essa casa. Então, quando estava fazendo essa obra, aí descobriram mais 21 textos descobertos. E entre esses 20, 22 de Luigi, depois de mais 21 descobrir na casa dele, eles não são extras, tá? Tem alguns repetidos, tá? Conteúdo repetido. Tem alguns são extra que a gente nunca vê. Tipo, o estado no Ti, esse 22 textos, tem dois capítulos, depois foi tirado, tá? Então, por que tirado? Porque a pessoa naquela época já tinha dúvida que não é do texto dele, não. Aí depois de passar mais de tempo, quando passa mais de 100 anos, a gente chega no Xi'an, finalzinho do Xi'an, tá? Por que chama de Han Ocidental ou Han Oriental? Por causa de Zhou, que é dividido o Ocidental e Oriental, a gente sabe, deve ter uma coisa acontecer, mudou capital. Exatamente isso, tá? Então nessa época, chamamos um cara chamado Zhang Yu. O que é Zhang Yu? Zhang Yu é um professor de imperador, tá? Então, o professor de imperador, ele é muito interessado em Confúcio. E ele fez uma edição que, usando base de esses 3 livros que a gente vê aqui, o resto, tá? 60 textos já aqui, 72 textos, ele fez uma edição dele. Então, esse já foi uma base muito boa. Aí, depois de chegar mais na dinastia Dong, agora já virou oriental, da oriental, mais de 100 anos. Nessa época, mais um cara chamado Zheng Xuan. Aí, Zheng Xuan usou a base edição de Zhang Yu, que fez a versão dele. E essa versão de Zheng Xuan finalmente foi a versão padrão que hoje em dia, quando a gente está lendo em todas as línguas diferentes, é baseado nessa versão, tá? Então, esse é um resumo de história de onde vem o livro até hoje, como ele chega nesse estado a gente está vendo. E esse livro sobreviveu a essa lei de queimadura,对不对? Uma coisa fala que eu acho que é coisa mágica para mim, totalmente. Abaixo, infelizmente, imagina quantas coisas já foi e nunca volta mais. Tipo, Biblioteca de Alexandria. 对不对? 好, aí vamos continuar, tá? Vamos ver aqui. Aí, quando Confúcio fez essa conversa com o Jingong, fala que é Jin Jin Chen Chen, todo mundo tem que o governante ser governante, aí ele está dando aula e fica muito famoso. E a fama de sabedoria e Confúcio finalmente chamou a atenção para quem? Marquês Dingong, no estado Lu, que é o estado dele, tá? Chama a atenção. Aí Dingong, neste momento, Confúcio tem mais uma frase, ele falou 无时而知天命, também é de Analactus. Ele falou, eu entendi o chamado do céu quando tinha 50 anos de idade. Olha, 15 anos, colocar coração para estudar. Aí, quando ele chega a 30, consegui ficar em pé. E quando 40, não tem mais dúvida. Agora, 50, ele já entendia o chamado do céu. O que é chamado de céu? Lembra eu falei que todo mundo tem potencial, tem tendência para ser bom. Esse que é chamado de céu. Você deveria comprar a sua natureza, porque essa é a natureza do ser humano, que Confúcio acredita. Então, seguido fazer bem, simplesmente só isso. Isso é o chamado do céu, tá? Aí depois, ok, passou, agora apareceu a oportunidade. Porque Dingong, a Marquês de Dingong, que gostou muito dessa fama, e eu acho que ele está muito impressionado pela fama. Aí chamaram Confúcio em ano 51. Quando ele aos 50 anos de idade, Confúcio foi apontado pela primeira vez como governador do Zhongdu. Zhongdu é uma cidade pequena, não é importante, mas ele foi governador. Mas lá, logo depois, um ano depois, em ano 52 AC, Confúcio já foi promovido para ministro de infraestrutura e Constituição. Aí, logo depois, já virou ministro de Justiça. Isso que é uma função muito importante, tá? Tasco. Aí, depois, ele virou o primeiro-ministro em exército. Eu não sei porque eles não apontaram ele oficialmente, mas ele é primeiro-ministro em exercício, tá? Então, isso acontece e é uma muito alta ponto na carreira dele. Então, a carreira política de Confúcio. Agora, vamos falar. Ele já no top de poder. E será que ele conseguir fazer o que ele sempre acredita? 对不对? No estado dele. Então vamos ver.
Quando a gente estava estudando os grandes maquês, tá? Grande o quê? Os hegemônicos, eu sempre falava, mas vamos ver a carreira deles. O que acontece? Alguma coisa interessante. Então, vamos lá. Tem um muito famoso encontro. Esse é o encontro no Jiagu, é um lugar chamado Jiagu, com o Marquês de Jingong, que aquele Jingong queria que o Confúcio ficar a trabalhar para depois, então, sob pressão, tem que mandar ele embora. Exatamente aquele Jingong, tá? Então, Jingong, em esse ano de 502, ele tem um encontro atual, tá? Agora com o Marquês de Dingong de Lu. E qual a ideia de esse encontro? É para eles terem como é que fala? Tem um juramento de aliados. Mas agora, antes disso, aonde surgiu essa ideia para a gente ter um acordo, assinar um juramento para ser amigos? Eu acho que o grande problema, se a gente olhando a história antiga, tá? Lu e Qi, os dois estados são vizinhos. Maioria da época está na guerra. Tá? Mas lembra, guerra, às vezes em baixa, às vezes guerra, então sempre tem uma briga. Aí surgiu a gente vendo que Confúcio agora é o primeiro-ministro, e mesmo que não é exatamente o mesmo som, né, é difícil, mas Confúcio agora está no poder político no estado Lu. Então, esse cara que chama do Li Chu, ele vai aparecer de novo, tá? Esse é aquele tipo de gente cheio de ideias. Então, Li Chu, ele deu uma ideia para o Jingong, para fazer esse encontro. O que é a ideia dele? Ele falou que, apesar do que eu conheço, os confucionismos são, eles são pessoas de boca, blá, 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 falam muito bem, muito bonita, tá tudo correto, mas eles não são homens de ação. Eles são muito fracos. Então, a gente não pode, olhando, vendo que o Estado Lu está cada vez mais forte, que tal a gente chama de fazer esse encontro, mas, na verdade, quando chegam aqui, dá um golpe. Essa que é a ideia dele. Aí, Confúcio pode fazer o quê? Ele só sabe fazer palestra. A única coisa é dar aula. Ele não vai conseguir fazer nada, não. Então, esse que era o plano. Por isso aparece, de repente, esse encontro, tá? 好. Aí, a ideia deles era assim. Foi uma festa muito esquisita. O que é isso? Dingong e Lu, como é os dois, tá? Dingong, que de Lu Guo. Aí, chegaram lá, esse encontro. Então, a festa, tipo uma cerimônia não oficial, recebeu um líder de Estado. Aí o Marquês de Jingong, ele lançou uma dança densa, perfumado pelos bárbaros. Gente, isso é coisa muito estranha. Não é uma festa para a gente encontrar, assinar um acordo de paz, mas ele chamou os bárbaros. Esses bárbaros não é qualquer bárbaro, tem nome chamado Lairen. O que eles são? Lairen são os etnia que morava vizinha, tá na fronteira com Tigo. Aí Tigo acabou esse país. Então, todas as pessoas de etnias, eles viram o escravo, tá? Ou foi captivos dentro de Estado Qi. Basicamente, não tem liberdade. Aí, ele lançou essa dança esquisita de dança na festa. Qual a ideia, gente? Mas eu acho, não parece porque dança tensa, eles usam armas na dança, tá? Então, arma de verdade, e fica muito estranha o mundo. E, claro, o dança virou um ataque de surpresa. Então, isso acontece porque exatamente como a nossa grande consultor, não é? Que Li Chu planejou, ele acha que é Confúcio, e esse confucionismo, tá? Não sou homem de ação. Quando a gente dá um golpe dessa, a gente não vai conseguir fazer nada. E outra coisa também, eles podem chamar os exércitos deles oficial, não? Porque tem que chamar esses bárbaros Legion. Já ouviu uma expressão? Chamar outra pessoa e falar seu trabalho sujo. Essa é a ideia, 对不对? Tudo bem. Então, eles já atacaram. Esse foi um ataque surpresa. Mas o Confúcio estava muito calmo. Ele liderou a saída e protegendo o Marquês. Ele conseguiu fazer isso. Primeiro, última aula a gente fala que Confúcio é muito alto, tá? Ele é muito alto. Então, ele, quando vai ficando em qualquer lugar, chama muito a atenção, porque ele tem cerca de 1,96 m. É bem alto. Aí ele protegendo, e porque quando chegam lá, eles já levaram o colega mais naivo, vamos falar aqui, engraçado, sobre esse Dingong de Lu. Ele queria ir na festa sem um exército de proteção nenhum, tipo, não tem guarda. E Confúcio convenceu ele, não tem que levar guarda.
Então, eles levaram por isso que até neste momento que salvou. Então, mas Confúcio pedindo ele para sair, no mesmo tempo, gritando. E tem uma muito vivo a descrição sobre essa situação. Confúcio, ele estava andando rápido, mas não está correndo. E neste momento, quando o ataque acontece, ele subir na cada escada com uma velocidade rápida, mas não é correndo, tipo, ele não está nervoso. E quando ele chega mais em cima, ele gritou. O que ele estava ali gritando eram acusações. Isso é muito interessante, tá? Então, ele acusando o quê? Vamos ver. As acusações feitas por Confúcio chocaram o Marquês de Jingong do estado Qi. É o que ele falou? Primeiro, você está num encontro diplomata dos estados. E o seu dança esquisita vira um ataque de surpresa. Isso com certeza está errado, 对不对? 好, mas Confúcio tem um jeito dele falar. Comandar os bárbaros captivos, já falei, sei lá, a gente perdeu no país, ficaram lá, tá, basicamente escravos. Para dar golpe em outra governante não é um componente moral de um governante. Lembra, os dois tinham conversa, aquele Jin Jin Chen Chen, que o governante seja governante, o pai seja pai. Agora você está falando o quê? Totalmente contra o que a gente conversou, você combinou, você gostou. Essa é a primeira colocação. Segundo, ele fala, armas não podem esforçar a amizade. Óbvio. Você usando arma que a missão atacando dar golpe, quem vai assinar aliado com você? 好, o mau comportamento vai trazer desastre dos deuses. Isso que é mais forte ainda, coisa vem de Deus, tá? E o comportamento é contra o moral e a razão. Então, ele faz esses 4 pontos, e eu estou citando que o original texto, tá? E naquela situação, a gente pode virar uma bagunça, 对不对? Os bárbaros estão atacando, ele está protegendo o Marquês para sair, mas no mesmo tempo, ele fica lá em cima, que na degrau, e gritando tudo isso. Então, é muita coragem, com certeza, tá? A gente fala, que loucura, é assim, muita coragem, mas no outro lado, eu acho que ele sabe muito bem uma psicóloga, uma análise disso. E esse Jingong gostava do que ele falou. E agora ele está falando coisa contra a ideia. E eu acho, por isso, chocar ele. Então, quando Confúcio, que não estava com medo, e gritou a acusação, então o que acontece? Marquês de Jingong do Estado mandou parar o ataque. Ele fica envergonhado. Aí concordou, porque nada disso, só uma dança, veio um pouquinho tenso, errado. Agora vamos assinar um juramento de aliança para o Estado Luiz. Isso foi uma mudança dramática mesmo na festa, tá? 好, tudo por Confúcio. E que legal, né? Mas eu falei agora chegar, só que de novo. Só que e nesse aliado, desse acordo, tem um artigo extra no juramento. Todo mundo falando, quando você assina uma coisa, contrato, a gente fala que sempre lê as letras pequenas, tá? Aquela observação é muito importante. Então, esse juramento, exatamente aconteceu isso. Tem um artigo extra. O que é isso? Esse artigo fala assim, tá? Agora a gente é aliado. Aí no futuro, qualquer momento, quando o Estado Qi, que vai fazer uma machada, tipo, vai lançar ataque militar, sair do Estado, o Lu automaticamente tem que Sai acompanhar. daí. Mas não só acompanhar, tipo, uma coisa de apoio moral de boca, não. Não, não, não. Mandar 300 carruagens. Carruagem, vamos falar, naquela época, ainda. Gente, alguém está com o microfone ligado? Por favor, desliga, tá? 好. Aí que, naquela época, carruagem que é um uso muito comum entre os de guerra. E ainda não tinha como para andar de cavalo. Se você veja alguma pessoa andando de cavalo nessa época, é totalmente falsa, porque tecnologia não permitido ainda, tá? É tudo de carro. Então, carruagem era muito importante na guerra. Então, agora, esse artigo extra está definindo, falando que cada vez quando tira em guerra, aí Lu precisa mandar automaticamente 300 carruagens juntos. 好. Então, neste momento, acabar de sair um problema, 对不对? Tipo, quase perdeu a vida, essa festa esquisita, com dança esquisita, e vem esse artigo extra. O que vai fazer? 好, agora a gente vê quem é Confúcio. Realmente eles são um homem que sabe palestra. Aí Confúcio vai lá negociar.
o que ele falou. Ele falou, o Estado até pode mandar os 300 de carruagem, não tem problema não. Só que isso vai gerar um grande custo financeiro que a gente não tem. Mas dinheiro a gente não tem, mas tem jeito. Que tal o Estado te pode devolver a cidade ocupada, chamado Wenyang. Wenyang, essa cidade, ela é a cidade Lu, tá? Mas perdendo a batalha. Tudo bem. E foi ocupado pelo Qi faz tempo. Aí, Confúcio fala, a gente pode mandar 300 de carruagem. Que tal você devolver essa cidade? Aí, o rendimento da terra pode sustentar o custo da carruagem. Aí, ele aceita uma coisa, colocar mais uma coisa, aí finalmente virou o quê? Idem, idem. Concorda, gente? Sabedoria, inteligente. E é muito rápido. Então, quando ele falou isso, tudo bem. Marquês de Jingon concordou. Ok, tá bom. Pode assinar assim. Aí, para comemorar esse juramento, vamos ter um jantar, tá? Um oficial. Agora não tem mais essa dança esquisita. Vamos jantar. 好，crianças, eu pergunto a você, chegar nesse momento, você vai ficar para jantar? Essa é uma muito boa ideia. Eu pergunto isso porque isso é importante, tá? Às vezes, um pouquinho de detalhe, decisão sim ou não, faz diferença, muda a história. Com certeza, tá? 好，因为 Luís fala que eu não vou ficar, não. 对不对？好，mas tudo bem. Você fala que eu não vou ficar, minha mãe está esperando em casa. Mas esse é uma festa oficial de Estado. Lembra, você está numa posição, tipo, dá para você brigar um pouquinho com Confúcio, com tanta sabedoria, coragem, tudo, conseguir chegar nesse ponto para a gente ter um acordo razoável. Mas agora você fala que você não vai ficar em jantar? Se esse Marquês ficar louco de novo, chamar os bárbaros dançar de novo, você vai fazer o quê? Não é tão fácil você falar que eu não vou ficar, 对不对? Aí, agora, só quer encontrar Confúcio. Amo o que Confúcio falou. Mas Confúcio recusou. Isso a gente já entendi, com certeza. Não dá para ficar, não. Melhor voltar para casa o mais rápido possível, 对不对? Já foi um golpe quase, né? Mas você tem que ter uma razão boa. Para ele não pode falar nada. Aí, esse é que o Confúcio consegue fazer. Agora ele vira um homem de palestra. Ele falou que advogado também. O ritual para assinar o juramento já terminou. E não há tradição de servir jantar depois. Tipo, entre os dois, mas nunca existe isso. A gente já como se assinou tanto juramento, contratos, não existe essa tradição, não, esse período. Segunda, os instrumentos rituais ou para servir um jantar formal, porque você não pode usar qualquer coisa para servir. Tem que ser uma coisa muito séria, oficial, tá? Então, como essa na foto a gente tá colocando, tá? Esse é um conjunto que tipicamente usando festa formal e tudo peça é de bronze. Então, hoje em dia no Museu Nacional da China consegue ver Metropolitan tem bastante no Nova York. Era tanto eu fiquei chocada, muito impressionada, tá? 好, aí ele está falando não tem esses instrumentos para a gente usar. Então, instrumentos rituais para servir um jantar formal estão guardados na capital e as peças não podem sair do estado. Pronto. Aí isso significa não tem, a gente não pode comer com a mão, não é? Então, a gente não sou bárbaros, não pode. Aí a música ritual também tem mais problema ainda. Porque esse tipo de jantar, tem música ritual, é obrigatório. Mas essas músicas não podem ser tocadas em campo. Tem que ser no palace, senão é tudo contra a lei, a regra, a tradição. Então, ele colocar esse trecho, ponto. Aí você, como marquês, ouvindo isso, você vai falar o quê? É, o senhor tem razão, não é? Você quer mostrar que você não é um bárbaro. Você é um governante, tá? Como Confúcio falou, tem um bom comportamento, tá? Então, Confúcio, usando muita inteligência e sabedoria e muita coragem, conseguir resolver esse problema. 好, então, essa é a parte da experiência que ele passou, como que conseguir sair e voltar para a Lu em segurança. E eu colocar 3 pontinhos, esses 3 códigos: ritual, justiça, sabedoria. Então, ele usa li e zhi resolver um problema. Então, é um típico exemplo mostrar como que é confucionismo em prática. E eu sei que é perfeita. Tudo ele fez, está falando o que deveria ser, o que deveria fazer. Então, tudo que é um homem incrível. Agora você entende porque ele é um sábio. Por tantos mil anos, continua a gente está falando essa história, não é?
Incrível. 好，aí, finalmente, Marquês de Tingum voltou para Lu em segurança. E, claro, conseguiu acordo até levou, tipo, devolver a cidade de volta. 好，e aquele desenho de carruagem, quando chegar lá, a gente vai falar. 好，我们再看，tá? Então, em ano 555, aí Confúcio lançou campanha. E isso o quê? Para enfraquecer os três Huang. Lembra aquele três Huang, o quê? Três Huang de família muito fortes, elites, tá? São tudo príncipes. Um é mais poderoso do que o outro. Basicamente, o Marquês de Dingão não tem muito poder, não. Então, isso acontece com outro estado também, você sabe? Por exemplo, no estado Jin é ficando bem, muito problema, tá? E famosa história, aquela história de Orphan Zhao, que a gente falou, é por causa disso, 对不对？好，então, há problema que tem que tirar poder deles para devolver poder para o centro. Então, essa é a ideia. Por isso, Confúcio lançou essa campanha. E essa campanha, a ideia não possibilita você tirar a terra deles, com certeza. E segunda, tirar dinheiro deles. Sem terra, sem dinheiro, imediatamente o poder deles vai embora. Então, quando você falar que vai precisar enfraquecer eles, tem que fazer essas duas partes. Então, isso que exatamente ele fez. 好，então vamos lá cantar. E o Estado Lu está cada vez mais forte. E essa época, quando Confúcio trabalhava como ministro, tá? Então, Estado Lu, todo mundo vai conseguir ver. É um Estado não somente forte em economia, tá? Um geral, a moral, a harmonia da sociedade também melhorou muito. Tem um famoso caso, falou que quando as coisas, algum caiu um dinheiro no chão, ninguém busca, ninguém pega. Você pode esperar, vai lá, com certeza tá lá, você pode achar a coisa você perdida. Então, esse é um pouquinho um exemplo da forma que como é que é a moral que as pessoas, povo, quando tem um governo está nessa direção, isso que é um sonho de Confúcio, ele sempre quer. Parece que ele quase está chegando, tá? Hau, então, o Estado fica muito forte. Quando o Estado fica muito forte, a gente está numa época de harmonia ou está numa enorme concorrência entre os Estados. Daqui a pouco vai chegar combate, né? Então, claro que o outro estado vendo, já está vendo que Lula está ficando cada vez mais forte. Isso é muito perigoso, é? Sim. Aí, qual estado fica mais nervoso? Quem ao lado de você, né? Com certeza, vizinho. Então, aquele marquês que deu essa dança esquisita, hau, e com a equipe dele. Só que isso está falando um pouquinho hoje vizinho, tá? Mas essa campanha de San Juan, da tirando San Juan, eventualmente falhou. Por quê? Eles são fortes demais, tá? Então, não é Confúcio sozinha pode fazer, tá? Isso que não é tudo sabedoria resolver, não. Mas, eventualmente, falhou. Mas ele conseguiu tirar alguns terra deles, tá? 好，aí, vamos cá. Agora, aquele cara que no início deu ideia de golpe de dança esquisita, Li Chu, tá? Ele deu mais uma ideia. Nessa vez, ele fala para o Jingong, olha, está ficando cada vez mais forte. Já vai ser uma ameaça no futuro para a gente. Que lembra esses dois estados sempre tem guerra, não é? Aí, ideia, fazer o quê, né, gente? Quando você tem uma concorrência tão forte e você não é tão forte, o que a gente pode fazer para essa concorrência vir embora? Então, ele está pensando uma ideia incrível. Vamos dar um pacote de presente para ele, tá? Para quê? Para que ele tenha uma, para esse marquês. Que pacote de presente ele mandou? Ah, ele mandou muitas meninas bonitas. Muitas. Quantas? 80. 好, 80 meninas bonitas e tem muitos cavalos. Excelente qualidade. Naquela época, cavalo era muito precioso, muito caro. China, terra China, tá? Não tem tanto de cavalo bom, não. Só que cavalo bom tem que ver aonde. Falar com os nômades lá na norte. Grande muralha ainda não tem, né? 对不对? Então, isso conseguir cavalo bom deve ser uma coisa muito difícil. Então, agora, pagodão de presente chegou, mandando de Jingong de Qi e para nossa Marquês. E Marquês vai receber esse presente, vai ficar muito feliz. Mas qual a ideia dele? Porque esse Li Chu, ele manda essas mulheres bonitas e mandar os cavalos para Jingong. Gente, alguém tem ideia por que isso? Lembra, fala que tá, estado está ficando mais forte, Confúcio está lá, esse estado vai mais forte ainda. Agora vamos mandar esse pagodão, um presente, é para mostrar nossa amizade. Qual é a ideia, gente? 为什么, tá? Alguém tem ideia?
我们说一说por que ele quer mandar esse pacote. Tem alguma razão? Alguém quer falar? Gente? 好，我看看，tá? Ju, Pode falar. oi, eu não sei no caso dele, né? Mas Uhum, pelo menos no Egito era uhum, comum, era um hábito, os países vizinhos, os reis vizinhos, os aham, hititas e outros da época mandarem noivas, né? Mandavam princesas para casarem com o faraó. uhum, Isso era uhum. uma maneira de formar de fato uma aliança, porque aí as famílias se reuniam. Então você Entendi. Mas esperava que 80? não ia ter 80? ataque. Ah, não, normalmente Você você precisa mandava. tanta? Ah, não, Ok. você E mandava muitos cavalos princesas, né? também. Sim, Ok. sim. Aí é Mas que você estranho. fala que manda as princesas que para fazem aliada, casamento político, isso é muito comum. Nessa época também, tá? Mas a ideia de Li Chu tem que para mandar essas meninas bonitas, isso é só uma coisa. Fátima, qual a sua opinião? Era uma espécie. Uhum. É o quê? Está ouvindo? 行，是的，Poderia ser visto como um suborno? 好，我们看一下的，还有艺术，好，Alex，qual é? Você acha? Alex, você quer falar? 好，eu acho que está com problema, mas tudo bem. 好，我们看tá? Gente, quando você receber tantas mulheres, cavalos, o que é isso? Prazer, felicidade. Vai ter muitas festas, pode imaginar. E quando você dá festa de dia à noite, você vai trabalhar? Lembra eu falei que meu concorrente é tão forte? Como que eu pode e deixa ele, tipo, vambora para ele esquecer de trabalho, esquecer de concorrente? Essa que é a ideia. Isso aí, né? Eles criaram esse pagodão, criaram distrações. E realmente funcionaram. Porque funcionaram, Marquês não vai trabalhar. Mas tem Confúcio, né? Confúcio pode continuar a trabalhar. Ah, Confúcio vai deixar você fazer festa dia à noite, gente. A código moral dele, lembra? Ele fala que todo mundo tem que ter o seu comportamento. Aí você dia à noite, como isso, com as festas, com as meninas, com seus competições de cavalos, aí não vai trabalhar? Claro que não dá. Então, Confúcio não pode calar a boca. Ele não é esse tipo de homem. E o que ele acredita também não vai que apoiar isso. Então, claro, ele vai lá criticar. Fala bala o dingão que não dá certo. E quando isso acontece, tá? Confúcio não recebeu carne. Como assim? Tem uma tradição. Esse hoje acorda com uma conversão. Depois de um cerimônia de sacrifício, vamos falar, cerimônia de sacrifício é coisa muito, muito importante. E eu posso falar até hoje. Mas, naquela época, as pessoas que uma única função, podemos falar, Zhou já falou isso, tá? Que o função de Estado, o função diretamente para um governante, para um marquês, para um rei, que é guerra, segunda é o quê? É para você fazer esse cerimônia de sacrifício. Então, esses são dois funções muito importantes, tá? Tudo bem. Aí agora, depois de você fazer cerimônia, geralmente usa a carne, né? Então, a carne vai dividido, mandando para os elites, para os nobres. Mas Confúcio não recebeu nessa vez. E quando ele não recebeu, o que significa? Esqueceu ele? Claro que não. Lembra a função dele, tá? Uma tão importante posição. Então, isso é um sinal que nossa Dingong está mandando. Ele não está muito gostando da situação, não está gostando mais do senhor. Pronto. Então, a gente tem esse senhor. Por causa desse perda de interesse na governança do Marquês, que estava ficando com as meninas com cavalos, aí também, lembra Drei Juan? Ele tirou a terra dele, tentou tirar o dinheiro deles, claro que Drei Juan também não gostou. Aí, finalmente, Confúcio se demitiu mais uma vez, sob pressão, tá? Então, quando se admitiu, vai fazer o quê, né? Naquela época, ele fala 50, uma coisa, 60, ele ainda tem muito tempo para ele se ver. Ele acha, tá? Por isso, nos 55 anos de idade, Confúcio mais uma vez saiu do Lu e com seus alunos. Mas nessa vez, ele começar uma viagem enorme. O que é isso? Um exílio de 14 anos. Quem fez isso também? Lembra? Que aquele Jin Wengong, 对不对？Marquês de Wengong, então Chong'er fez 19 anos.
E Confúcio fez 14 anos. E também cheio de problema, cheio de perigos e muitas coisas a gente falar, tá? Mas por que ele fez essa ideia, essas viagens? Claro, primeiro divulgar o que ele acredita, tá? Mais aula. E segundo, é claro que procurando que alguém em algum estado pode apoiar o que eu acredito para criar uma sociedade perfeita, tá? Então, eu sempre acho que confucionismos, tá? Que confucionistas, que eles têm essa paixão muito forte de vida. Eles criam para a sociedade ficar melhor, tá? Tudo em ação. É muito diferente como o taoísmo. Taoísmo não quer sociedade melhor, não quer um jeito diferente, mais natural, tá? Então, eles são muito sair do mundo, a gente chama de 出世, mas o confucionismo são 入世, eles são muito apaixonados na vida, tá? Tudo é sobre servir. 好, então, esse ensino de 14 anos, eu tenho uma mapa pequena, mas antes disso, eu vou falar sobre alguns alunos famosos do Confúcio. Confúcio tinha quantos alunos? Lenda dizendo que mais de 3.000 na vida dele inteira, tá? Mas, claro, 3.000 alunos não pode ser todos maravilhosos, tá? Desculpa falar assim, porque eu sou professor. Aí, tem 72, tá? 72 é considerado tem grande realização. Aí, entre esses 72 grande realização, tudo tem nome, tá? E tem mais 10 são top de top. E claro que eu não vou falar todo mundo, vai ficar muito grande. Aí eu escolhi alguns, já que tem 6 alunos. É top, top de top. Por que eu escolhi esses 6 alunos? É para vocês, ajuda você a entender analectos. Porque eles são figura mais parecido. Muitas vezes, na analectos, chamando assim, aqui o Zilu perguntou, Zigong perguntou, quem é Zilu, quem é esses alunos? Então, estão entendendo quem é quem. Então, eles são aparecem tantas vezes no livro e ajudam a gente a identificar um pouquinho. Tá claro, nessa viagem, 14 anos, e esses alunos que apareceram em vários momentos perigosos, tá? Então, primeiro, esse Ziqian, tá? Depois, Ziyuan. Ziyuan, eu já posso falar que ele é o favorito de Confúcio, tá? Então, esse é um. Aí depois, Zilu, e Zigong, Zixia, Ziwo. E quando fala de tantos Z, porque eles têm nome iguais. Aquela coisa. Então, quem são meus alunos que estudam chinês comigo, vocês sabem, todo mundo tem um nome chinês. Depois de fazer a primeira prova, tá? Aí eles têm nome chinês, uma coisa muito interessante, vocês conversam um com o outro, já descobri uma coisa. Os nomes dos meus alunos, geralmente, tá? Menino, menina, menina são diferentes, tá? Os meninos ou meninas, geralmente, têm um ou dois ideogramas são repetidos iguais. Isso o quê? Eu guardando a tradição da China. Meus alunos têm um nome no meio ou no último ideograma são iguais. Tá? A gente tem Bo de, Lu de. Até meu professor, tá? Ele chama de Xiabo e usando Bo também, tá? 好, então, diga Ziyan, tá? Tudo por causa de Zi. É para marcar eles são mestre, tá? 好, e cada um são melhor no qual campo. Então, por exemplo, Ziqian e Ziyan na virtude, tá? Aí, Zilu em político, tá? Zilu até ele sacrificou a vida dele por causa de político. Aí, Zigong e Zixia, tá? Zigong é muito bom na diplomata, para diplomacia, tá? Ziwo também é muito bom falar. Aí, depois, Zixia é grande especialista de poesia, tá? 好, então, na literatura. E, último, esse Ziwo, eu colocar ele aqui porque é engraçado. Confúcio não gosto muito dele, não. Não é que não gosto muito dele. Eu falo, ele deixa Confúcio louco. A gente, como professor, sabe, sempre tem alguns alunos espertos e deixa você louca. Então, Ziwo é um. Uma vez Confúcio xingar nele porque ele dormia de dia. Como você pode dormir de dia? Ele estava cansado. Não pode. Tá? Uma vida saudável, acorda cedo, dormir cedo. Aí Ziwo está dormindo de dia. Aí Confúcio ficava muito chateado, xingou nele. Tá? E também outra vez ele foi lá ficar espertinho, discutindo com Confúcio sobre que quantos anos a gente deveria ficar em memória quando alguém que, por exemplo, ancestrais morreu. Então, tradicionalmente, é 3 anos. Na verdade, esses 3 anos são 25 meses. Quando você chegar nos 2 anos, o 25 ou 25º meses, já chegando no terceiro ano, a gente chama de terceiro ano. Mas quando você em memória de pessoa já foi interessante, o que significa isso? Se você está trabalhando,
na política, especialmente, aí volta para casa. Não pode mais trabalhar, você tem de licença. Isso China está respeitando até século XIX. Tá? Por causa de... Mas Zhuo, que estava muito espertinho, ele foi discutir com Confúcio. Ele falou que não precisa de 3 anos, não. Acho que 1 ano já é suficiente. E claro, leva bronco. Confúcio xingou ele de novo. Mas no outro lado, ele é realmente muito inteligente, tá? Então, quem dormir de dia, muito diferente como Ziyan, que é favorito do Confúcio. Então, esses são os alunos muito conhecidos no livro. Tem colocado já aqui, ajuda a gente a entender o texto, tá? Aí depois, mapinha. Olha, foi muita viagem, não é? 14 anos, então, entre esses estados, vai aqui, vai blá, blá, blá. Então, esses 14 anos, entre 497 até 484, tá? Então, chegar nesse ponto, o que aconteceu nessa viagem? Se eu continuar falando, a gente vai terminar só amanhã. Aí a gente vai falar próxima vez, tá? A terceira parte da aula será dia 15 de junho. Aí eu vou mandar link para todo mundo. É um outro link novo, não queria ainda. E para a gente descansar uma semana, e na outra sábado, às 5 horas, a gente continua com a terceira parte. A gente vai descobrir o que aconteceu durante essa viagem. Muita coisa, tá? 好的? Então, crianças, até agora, dúvida, questão, agora começar, agora é o momento de questão, tá? 好的, Alex, pode falar. Paula X, Uhum. esse vídeo aqui, ai, não abre aqui. Ah, 好， você poderia voltar aquele slide 嗯哼， quando fala queima dos livros? 好， Queima dos livros? sobre primeira imperadora, grande imperador. Ok. 好，eu vou chegar aqui de queimado o livro, né? 好。Aí isso é uma coisa que, infelizmente, repetimos muito na história, tá? Muito, muito. Então, ali eu fiquei confuso, porque tem 3 caminhos, né? Tem Uhum. 20 textos restantes do Estado Lu, Aham. 22 do Estado Qi, 21 Uhum. do Ruína de Casa de Confúcio. Sim. Esses textos são diferentes ou eles são os mesmos textos São repetidos? repetidos, tem alguns são diferentes, mas quantos capítulos hoje em dia um analexo, tá? Oficial, a gente usando hoje em dia, tem 20 capítulos. Então, essas são 3 versões de mesmo livro, tem alguns repetidos. Como eu disse que esse restante no estado tem 2 capítulos extra, depois foi tirado, porque a pessoa naquele época não acredita que não é do Confúcio, tá? Por causa disso. Então, tem parte repetido. E que Mas o mais? principal do trabalho de Confúcio sobrou ou perdeu coisa muito importante que foi perdida? Principalmente sobrou. Ele tem um trago. O que que o Confúcio fez, tá? Esse livro não foi ele que escreveu, tudo bem, eu falei. São anotação dos alunos. Aluno anotando o que ele falou, tudo bem. Mas livro diretamente ele fez muito trabalho de edição. Isso a gente vai falar na próxima aula. Também, o que ele escreveu mesmo. É famoso os 10 asas. É o quê? Anotação, comentário sobre grande I Ching. Isso foi Confúcio, tá? Foi Confúcio. 好，e aí que hoje a edição, ele editar no livro 春秋, primavera e outono, por isso a gente chama de essa época primavera e outono por causa dele, por causa desse livro, tá? 好，então, vamos ver cá. Da Simone, qual questão? Bom, eu queria entender um pouquinho melhor, aí eu já, ignorância minha mesmo, tá? Não, A parte, qualquer a pergunta. parte, a parte daquela virtude desses Uhum, estudantes, aham. realmente engloba o tema virtude. 好，o que exatamente é o tema de virtude? Isso a gente precisa abrir uma aula só falar sobre isso, tá? 好，eu posso dar uma pequena resumo, tá? Mais Sim, simples, claro. vamos voltar para aqui. Pequeno resumo, o que é virtude? Então, eu falo que Confúcio fala que todo mundo tem uma tendência, potencial para ser bom, tá? Isso que é nossa natureza. O que é isso? Quando você vê um passarinho morrendo, você sente pena, 对不对? Aí você vê outra pessoa, a professora está chorando porque ela perdeu a mãe e eu sinto muito por ela. Isso é o quê? Esse é ser bem, 对不对? Não tem nada a ver a mãe da professora com você. Não tem ligação nenhuma, mas você sente. Isso é ser humano. Então, essa faz parte da virtude. Outra coisa. Então, eu falei que simplesmente falar, como você lida um com o outro, a relação entre pessoa e pessoa. Por que Confúcio fala que o governante seja governante? Governante seja governante, você não fica dia à noite fazendo festa com menina e cavalos, não, 对不对? Uma coisa.
Acorda cedo, não dormir de dia, tá? Quem dormir de dia, tá ouvindo, né? Confúcio já tá pronto no zhuo, tá? Aí, quando você é mãe, pai, e o filho é filho. Quando o filho, você seja um filho, você respeita seus pais. Você cuida deles quando de ficando velho. Isso vem de onde? Não é obrigatório, é sua natureza. Você se sente bem, tá? Então, outra coisa também com o grande filósofo alemão, que é aquele Kant. Então, Kant não falou que quando a gente ficar sozinha, não tem ninguém tá olhando, você é outra pessoa. E nesse momento, quando ninguém está olhando você, como que seu comportamento é definir quem você é, tá? Então, hoje em dia na internet, a gente pode falar, as pessoas xingam todo mundo, mandam coisa terrível na internet. Por quê? Porque ninguém está olhando. E por isso eles hoje parecem. Tem gente, quando a gente vê, encontra pessoalmente, gente super bem. Mas na internet é outra pessoa. Isso não está explicando a ser humano, a natureza, tá? 好的，então um pouquinho. E Fátima, qual a questão? Ah, eu coloquei. Só um minuto. Uhum. Está escutando? Sim, 是的. Uhum. Eu coloquei aquela questão dos presentes como suborno, Uhum. porque, de acordo com assim, a teoria, não é teoria, o ensinamento Uhum. do Confúcio, Aham. ele percebeu que seria uma distração, Uhum. mas também não tinha uma questão assim atrás de vamos subornar para vencer, Uhum. não sei, a Uhum. impressão que me deu. Interessante esse ponto, tá? Mas o que a ideia que eu acho, primeiro que ele acha que ele manda esse de presente e o Marquês ficar feliz, tudo bem. Mas eu acho que a primeira coisa mais importante que ele quer provocar o Confúcio. Ele sabe que Confúcio não vai ficar feliz com isso. E com certeza vai conversar com o Marquês. E com certeza Marquês vai ficar chateado. Aí, finalmente, ele tira Confúcio. Isso que é a ideia. Até não é exatamente, diretamente, porque ele fica dia à noite fazendo festa. Tá? Não quer Uhum. mais trabalhar. Então, se Confúcio cala a boca, continua trabalhando o que ele está fazendo, aí eu acho que não vai ter problema, porque ele é Confúcio, ele não consegue. Não consigo. Ele precisa conversar. Ele tem obrigador para falar, porque esse é obrigatório como pessoa que serve o país, como ministro, é necessário. Então, o confucionismo no futuro, a gente vai ver, tá? Chega muitas dinastias aqui, chegando na dinastia Ming, século XVI, XVII, tem uns casos incríveis, você já acredita? Pessoa pode fazer tanto sacrifício, até a história de aquele Orphan Zhao, a gente vê recentemente, e por que a pessoa sacrificou sua vida? Por causa de justiça. Porque naquela época não tinha Confúcio ainda, mas a pessoa já está entendendo esse código. Por isso que o Confúcio fala que essa que é a natureza do ser humano. Você tem tendência a ser bem, tá? 好的, então, Xiuhua, mais questão? Professora Xiuhua é o professor de história, tá? É verdadeiro. Ok. 好的, Xiuhua. Uhum. Lau Baoxi, eu gostaria de saber, na hierarquia entre governante, família e tudo, Uhum. a família vem primeiro ou o governante vem primeiro? Isso agora fica complicado. Você fez uma pergunta excelente. Isso envolve uma coisa que legalismo, última aula eu já mencionei, 对不对? Legalismo e o confucionismo são dois sistemas totalmente integrados trabalhando, funcionando na China, especialmente depois do primeiro imperador. Aí você falou, quando eu tenho a família, tá, entro na família, eu tenho a hierarquia, 对不对? O pai e mãe, depois o filho, depois o neto, e agora comparar com o governante, comparar com o marquês, o imperador, qual é essa relação? Tá? Então, Confúcio acredita, ele nunca fala muito diretamente, mas pelos textos, tantas vezes ele fala, eu acredito, ele pensa isso é uma coisa muito pioneira, porque chinês não tem essa ideia de todo mundo nascido igual, tá? Isso é uma coisa muito ocidental, não tem isso não. Mas ele acredita esse respeito, que você respeitando um líder, respeitando a autoridade se sente respeitado e também seguindo aquele código, harmonia acontece. Então, qual o mais importante? Então, a gente precisa falar, claro, família tem que ir mais baixo, 对不对? Mas o importante que é, mesmo entre o governante marquês também tem família, né? Então ele voltou para a família dele, como é que o comportamento dele é? Tem que ser a mesma coisa como qualquer pessoa normal.
Então, essa que ideia de Confúcio é todo mundo está na sua posição. Então, quando você está trabalhando como que é, a sua família como que é, aí é o mesmo código, tá?所以呢, essa questão muito bom, 非常非常好, tá? A professora. 好，我们再看, tá? 好, Arthur, questão? Oi, professora. Aham, Você saberia me dizer quando uhum, que surge, quando que a gente tem informação da uhum. citação desse conceito de Dao pela primeira vez? Citação de Dao, de Dao que eu estou falando, esse Dao de confucionismo? Sim, do 好 Dao, esses conceitos em comum entre as escolas de pensamento. Eu sei que ok, eles têm ok, Dao ok. diferentes. Eu posso falar que quando você sabe que vocês não Dao diferente, já é excelente. Da aula hoje você aprendeu mesmo. Então, o Dao tem um sentido de geral, que é caminho, tá? Mas deixa ele nascer essa ideia, essa palavra aparecer. Ele já dá uma coisa ligando, tipo, cada escola de filosofia diferente, eles têm uma interpretação diferente. Mas basicamente que eu posso falar, deixa essa escola que parecer tudo ao mesmo tempo. A gente vai falar bastante ainda, porque é muito interessante nessa época para falar sobre, sabe, a filosofia. É tão importante como as guerras, tá? Então, entre eles, eu acho, foi uma vez tudo juntos. Porque não sei por quê, eu falo que fábrica começar a fazer filósofo. Aí todo mundo no grego também, tá? Na mesma época também. Então, essa ideia tal, cada um fala um jeito, cada um fala no livro deles. Então, você fala que qual época que mais antiga ele começar a ter essa ideia. Então, quando falando no geral, então, tal é um jeito, tá? É um jeito certo, esse sentido geral, todo mundo concordou. Só que o que deveria ser certo, como você chegar certo, cada um tem seu jeito, assim que dividir o conceito. Mas a ideia acontece ao mesmo tempo. Por isso você acha, vendo no livro, tá? Tal eu posso ver o primeiro de definição, já e dá no Shanshu. O que é Shanshu? Tá? Shanshu são os documentos oficiais antigos, mesmo na primeira parte da dinastia Zhou Chao, tem alguns de Shan Chao. São os textos, documentos oficiais mais antigos da China. Então, é uma fundo muito importante de civilização chinesa, podemos falar isso, tá? Então, esse na século não, século 12, 15 antes de Cristo. Primeira você já consegue ver essa ideia. Aí depois desenvolvendo, quando chega nessa época, Confúcio nasceu, de século V, ou século IV, depois de século III, tá? Então, nasce mais filósofo, já tem muitas definições diferentes o que é tal. Então, você tem que ver maioria de todos esses livros são muita coisa. A quantidade é muito grande, tá? 好的, então tirou sua dúvida? Sim, você poderia Uhum. repetir o nome, por favor, dos Os documentos? nomes, o livro, 上书, aqui, tá? Isso. Uma coisa, esses slides que a gente usa hoje, tá? Esses slides que eu vou mandar para vocês. Quando termina a aula, a gente vai receber tudo, tá? Então, o livro 上书 são os documentos, deixa eu ver aqui, tá? Agora eu tenho que voltar para aqui, para eu achar o livro que eu usei. 好, só um momentinho. Então, livro que eu costumo usar, que normalmente, nessa época, o livro que eu uso não muda muito, não. São a mesma coleção, tá? E quando a época chegando, mudando, eu posso aumentar, diminuir o livro. Então, o livro que eu acabei de falar é esse Shanshu, primeiro livro, tá? O que é? Livro dos documentos, literalmente, tá? Ok. Aí depois, aqui eu estou colocando cerca de século V a.C., é porque quando ele está completa. Não está falando o conteúdo, cada documento de nessa época. Documento de mais de 1500 anos já aqui já, tá? 好, aí o outro livro, 国语. Então, 国语é um discurso dos estados. Então, algumas histórias, eu uso livro principalmente 左传, que é esse comentário de 左. Comentário é sobre o quê? Sobre 春秋, livro do Confúcio. Porque 春秋é um livro principalmente sobre a história de Luguo, da história de Luguo. Aí, com comentário de 左, que 左丘明que escreve comentário, muitas vezes a gente pode comparando com outros livros, com outras fontes, para saber realmente que faz sentido, é mais verdadeiro. Isso é muito comum quando você estuda história, tá? 好, aí outro livro, há 4 livros, 竹书纪年. Esse é chamado Anéis do Bambu. E eu dei uma aula fala especialmente descoberto desse livro. Eu chamo do livro de demônio. Por quê? Esse livro, falando história completamente diferente como a gente
tipo, normalmente acreditar, normalmente estudou. Ele é totalmente saindo outro caminho, tá? Então, por isso eu chamo de pessoalmente livro de demônio, tá? 竹书纪念. Até como ele descoberto, foi muito interessante essa história, tá? Aí depois, Shi Jing, que é clássico de poesia, aluno de Confúcio é especialista disso, e hoje eu falei, tá? E Confúcio que ajudou a editar esse livro. Depois, Han Feizi. Han Feizi, então, ele é muito importante figura de legalismo. A gente vai falar no futuro também, tá? E nossa论语, Analecto de Confúcio, tá? E hoje eu citei bastante citação, tá? Shi Ji, Registro do Historiador, grande livro. Esse livro e também uma grande referência para mim. Por causa de Confúcio, e por isso tem esse provérbios familiares, então, 孔子家语, então isso eu também uso, tá? Então, tem essa lista, essa é uma direção, você consegue achar, tem tradução, alguns têm tradução, alguns não têm. Então, qual principalmente a gente pode achar a tradução? Analecto, com certeza, tá? Isso tem muitas línguas, tem um site, tem tantas línguas que Paulo me matou, até me assustei, tá? Aí, 孔子家语 tem alguns, Han Feizi também, Shi Jing é parcialmente tem tradução, mas Shanshu e Guoyu é difícil isso. Então, para estudar essa parte, eu tenho que ser sincera. Estudar história chinesa, se você fala chinês, é melhor. Só falar chinês é melhor se você consegue ler texto de século I, século V antes de Cristo, no bambu, melhor ainda, tá? Então, essa é uma parte de dificuldade para estudar chinês. Mas, no outro lado, super charmoso. Gente, cada história que eu estou falando isso, são as coisas de antes de papel foi inventado. Tudo no bambu, tá? Rolo de bambu. E muitos desses textos, hoje em dia, a gente pode ir no museu. Aí a pessoa pode morrer, tá? Aí a sociedade pode acabar. Mas conhecimento, história, fica imortal. E Confúcio é imortal. Não falei que ele tem 226 línguas diferentes, páginas na Wikipedia dele, mais do que Jesus? Até eu tomei susto. Mas ele perdeu para Michael Jackson, tá? Michael Jackson tem mais. Ok? 好的. Então, gente, que hoje na aula tem mais dúvida? Se não tem, a gente vai voltar no dia 15 de junho. Continua para ver o que aconteceu nesse 14 anos de viagem do Confúcio, tá? E a gente vai também falar muita coisa que o que ele deixou depois. E também com quem traduziu o primeiro livro dele. Até tem uma parte muito interessante, a família dele. Você já sabe que Confúcio e a família dele são a família mais antiga do mundo? O que isso significa? Até hoje tem gente. Já chega a qual geração? Eu acho que é 77, uma coisa dessa, 78. Diretamente ligada com ele. Isso é uma coisa também incrível, fenômeno. A gente vai falar na próxima aula, tá? 好的? Então, gente, a gente continua no dia 15 de junho, tá? 好，então祝大家周末愉快，bom final de semana para todo mundo, tá? 好的?